Que a graça e a paz de Jesus esteja conosco. Bom dia! Hoje é o nosso 21º dia da campanha de oração para lidar com a ansiedade e o tema de hoje é ira. A ira também causa ansiedade. Você se lembra como fica quando tem que tirar satisfação com alguém? O coração acelera, falta ar, a fala fica ofegante. A palavra de Deus diz que nós iremos, mas não pequemos. O que ela quer dizer com isso é que muitas são as situações em que vamos nos irar, já que são muitas as situações de injustiça que presenciamos com os outros e conosco. É da essência do ser humano irar-se, mas precisamos aprender a ter domínio próprio sobre estas situações, a fim de que não venhamos a cometer nenhuma atrocidade. Pessoas matam e morrem por causa da ira. A primeira história de morte por ira é a história de Caim e Abel. A raiva, ela é uma das emoções básicas do ser humano. Apesar de ser uma emoção negativa, podemos e devemos usá-la de forma positiva. A raiva estimula nossas ações, diferente, por exemplo, da tristeza, que nos faz ficar prostrado, chorando e não promove nenhuma ação. Existe uma expressão que eu gosto muito, que nós devemos fazer gol com a raiva, ou seja, aproveitar todo o gás que ela nos dá e ter vantagem sobre ela. Imagina se o Neymar fosse revidar todos que querem machucá-lo na hora do jogo. Muito provavelmente, o revide do Neymar está na sua performance, nos seus gols. No nosso desenvolvimento, nós vamos criando algumas regras internas, os nossos deverias e não deverias. Impomos isso a nós mesmos e aos outros. Todas essas regras são pautadas na lógica, porém, algumas são regras tão rígidas que ativam a nossa raiva quando são quebradas. Aquilo que é muito forte para mim pode não ter a mesma força para você. Por exemplo, a regra, as pessoas deveriam ter consideração e não me deixar esperando, foi para mim uma das regras que mais ativaram a minha vulnerabilidade para a raiva. Esperar era um problema muito sério para mim. Imagino que para algumas de vocês também. Mas para outras, esperar é desagradável, porém não as deixam irada, porque os pensamentos relacionados são diferentes desse. Elas podem pensar, por exemplo, puxa, que chato, que desagradável ter que ficar esperando tanto. Vou aproveitar para... E a sua raiva não ser ativada. Nossas regras estão diretamente relacionadas com as nossas crenças. Precisamos, então, identificar que regras internas estão sendo violadas e flexibilizar a nossa interpretação sobre ela. Todos nós conhecemos as leis de trânsito, não é? E pelo menos uma vez na vida já infringimos alguma delas, mesmo sabendo que corríamos o risco de sermos autuadas. Se mesmo conhecendo regras, nós as infringimos, por que achamos que as pessoas devem cumprir as nossas regras internas rígidas que elas não conhecem? A palavra nos diz que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Se temos o amparo, o ânimo, o consolo, a proteção e a justiça e o amor de Deus que nos amou primeiro, podemos descansar e relaxar frente a uma situação de raiva. É fácil? Não! Nós aprendemos que devemos nos defender, que não devemos levar desaforo para casa, que temos que dar a última palavra. Aprendemos errado. Afinal, a Bíblia nos diz para ouvir mais e falar menos. Nos diz que é sábio calar ao invés de falar. Vocês já assistiram a alguém querendo provar a todo custo que está certa? Percebem quanta besteira uma pessoa alterada diz e faz? A raiva tira-nos da nossa sã consciência e muitas vezes nem lembramos direito o que dizemos. Mas pode ter certeza que falamos muitas coisas que vão contra a nossa imagem. Passamos por tolos, por arrogantes, por ignorantes. O livro de Provérbios fala muito sobre o tolo e o sábio.
vou deixar algumas passagens. Provérbios 29:11 diz que o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Está em Provérbios 11:20. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. Provérbios 14:16. Até o tolo, quando se cala, é dado por sábio, e o que cerra seus lábios é tido por entendido. Provérbios 17:28. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Provérbios 26:12. Em Eclesiastes 10:12 diz: na boca do sábio há favor, porém os lábios do tolo os devoram. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Eclesiastes 7:5. E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e diz a todos que é tolo. Eclesiastes 10:3. Todas essas passagens são autoexplicativas. Que possamos meditar nelas e aprendermos a calar ao falar. Sempre que estivermos irados, essa é a melhor escolha. A ira é uma arma poderosa do inimigo sobre a nossa vida. Precisamos vigiar para não deixarmos essa brecha aberta para ele detonar conosco. Eu quero orar por nós. Senhor, que nós possamos ter domínio próprio frente às situações que ativem a nossa ira e que possamos usá-la ao nosso favor, resolvendo problemas ou mostrando a nossa capacidade, mas que jamais venhamos a praticar qualquer atrocidade. Dá-nos, Paizinho, discernimento para calarmos quando estivermos com raiva, a fim de que pensemos melhor e possamos sair da situação com sabedoria. Cala a nossa boca, para que não venhamos a ser tolas, despejar nos outros coisas ruins que estão no nosso coração. Sua palavra diz que a boca fala e que o coração está cheio. Então pedimos que limpe o nosso coração de toda mágoa, amargura, rancor, ódio e enche-nos com a sua doce presença. Que muitos sejam os gols que venhamos a fazer daqui para frente quando iradas, pois isso, sem dúvida, frustrará o plano do inimigo na nossa vida. Eu declaro em nome de Jesus que tudo que for do inimigo e ele bata em retirada da nossa mente. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Sou Rosângela Garcia, cristã e serva do Senhor.